primeiras coisas que a gente vê, que a gente vive, que é a primeira infância até 7 anos, se não me engano. E aí, depois, que é chamada segunda infância, você já está com aqueles trauminhas, mas também você já aprendeu algumas coisas. Tem crianças que aprendem a se defender mais rápido, outras não. Depende do tanto de proteção, acaba sendo aquela criança que fala, ai, que criança nojenta. Tudo é aprendido, né? E quando a gente torna adolescente, a gente começa a buscar um lugar ao sol, como diz. A gente começa a buscar a nossa identidade, que nós queremos ter a nossa própria marca no mundo. E a gente faz questão disso. Hoje eu estava lembrando, quando eu era adolescente, as roupas que eu usava. Eu gostava de uns macacão folgado, chapéu. Toda vez desse... Não cresci muito, não mudei muito, mas tem o meu jeito. E o que acontece? Na adolescência, você geralmente tem alguma coisa que você gostava. Se era um all-star, se era bota, se era cabelo colorido, os homens deixam o cabelo crescer, outros põem brinco, outros põem tatuagem. Alguém tem algum tipo de marca quando é adolescente, porque a gente quer ser diferente, a gente quer ter um lugar no sol, a gente quer marcar alguma coisa, não é? Só que quando nós crescemos, por questão de, às vezes, eu preciso de trabalho, você não pode usar brinco, às vezes você precisa cortar o cabelo, às vezes você não pode usar aquelas roupas, alguém começa a falar, às vezes você tem um namorado, ou a namorada não acha bom aquilo, você começa a mudar. Então, o que acontece? Quando você estava adolescente, você estava aprendendo a ter a sua própria identidade. Mas, por causa da circunstância, do lugar que você vive, das pessoas que você convive, ou que você precisa se dar com elas, você vai perdendo aquilo que você acha que é a sua identidade, e passando para se adaptar naquele meio. Vocês se identificam com isso? Vocês lembram? Sim? Faz muito tempo que éramos adolescentes, não, né? Então, a gente lembra bem disso. Então, o que acontece? Nós mudamos. Será que nós perdemos a nossa identidade? Ou será que nós nunca tivemos uma? Hoje à noite, o que o Senhor quer de nós é uma reflexão a respeito de que você tenha certeza que você tem sua identidade. Nós vamos falar sobre isso. O martelo é sobre essa questão. O pastor falou o sentido da vida, que anda do lado de ter identidade. Se você não tem identidade, você não tem sua vida. Você não sabe qual é o sentido da sua vida. Então, para quem tem sua identidade, ela vai, como é que fala, se identificar com o que eu estou falando. Os que ainda estão assim no meio, vai realmente falar assim, não, eu penso assim, então eu tenho minha identidade. E quem não tem, vai começar a ver que às vezes já tem e não sabe, ou então vai começar, hoje você vai ter uma chamada, um wake-up call. Amém. Ok? Para isso. Então, o que Deus quer falar hoje com nós é sobre identidade. Ok. Então, nós adaptamos na maturidade. E aí chega o tempo que você começa a pensar assim, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Um buraco, você está faltando alguma coisa na sua vida. E aí você começa assim, a analisar. Alguns, né? Começa a analisar. O que será que eu fiz até hoje na minha vida, tá bom? Aí, por exemplo, você passa por um divórcio como eu passei. Você fala assim, eu perdi tantos anos da minha vida. Será que você perdeu ou foi um aprendizado para você encontrar a sua identidade? Será que naquele tempo você tinha identidade ou será que você vivia debaixo de sombra de alguém? Então, quando a gente chega a esse tempo, que a gente começa a questionar o que eu fiz até hoje. Gente, não estou falando financeiro, estou falando sobre pessoal. Isso é cada um individual. Não é o que eu deixei, o que eu fiz de dinheiro, o que eu não comprei, o que eu tenho no Brasil, o que eu tenho não sei aonde, conta que eu tenho no banco, crédito. Não, isso é sobre caráter. Tá? Identidade sobre caráter e individual. Não tem nada de coletivo aqui. Aqui eu digo que a forma de encontrar a identidade é quando eu encontro o propósito como pessoa, como eu já falei, como indivíduo.
E como a gente está falando sobre como é preciso saber viver. Como é que eu posso chegar até os anos que Deus vai me dar de vida se eu não tenho identidade? Então, chega um ponto que eu preciso encontrar. Você já sabe, você tem uma identidade? Então, eu vou fazer umas perguntas antes que a gente entre no texto. O que eu vou deixar quando eu for? Como eu disse, não é financeiro. O que eu vou deixar? Como é que as pessoas vão falar de mim? Morreu Mônica, aquela fofoqueira. Morreu Mônica, aquela que adorava fazer intriga na igreja. Morreu Mônica, aquela que vinha na minha casa e comia demais. Mônica, quem é Mônica? Ah, aquela pessoa que, às vezes, você ligava, ela ficava 1 hora te escutando. Ah, então vai fazer falta. Aí, quando fala assim, não, aquela que adorava falar mal dos outros. Foi tarde, não é assim que a gente fala? Quando a gente pensa, quando é crente, a gente pode até não falar, mas que a gente pensa, estava ocupando espaço. A gente não fala, porque está aqui. Tá, foi tarde. Quando eu lembro que quando eu trabalhava no Dunkin' Donuts, a gente falava assim, desperdício social. Quando falava, sabia que alguém morria e né, era americano, a gente falava assim. Tem muito tempo, tá, gente? Eu devia ter meus 28 anos, um tempinho. O que eu vou deixar quando eu for embora, quando eu morrer? O que eu fiz com o tempo que eu vivi até agora? O que eu vou fazer hoje? O que eu posso fazer hoje? Tem alguma mudança que eu posso fazer? Tem alguma virada que eu posso fazer? O que eu posso adicionar? O que eu fiz até hoje? O que eu posso fazer hoje? E amanhã? E daqui a um mês? E daqui a um ano? E se tudo esses planos desse mês não dar certo, o que mais que eu posso fazer? O que eu posso acrescentar para encontrar minha identidade, para encontrar meu lugar no sol? A minha vida me traz felicidade, ou me traz paz quando eu estou sozinha, ou eu preciso de alguém para me trazer paz e alegria? Quando a gente tem identidade, é bom estar com outras pessoas, adiciona, mas a gente tem que estar bem sozinho. Durante muito tempo na minha vida, eu não podia estar sozinha. Não podia estar sozinha, porque eu não tinha identidade. Eu precisava das pessoas para me trazer a identidade, porque não era que eu copiava as pessoas, mas eu era como uma folha no vento. Quando a gente não tem identidade, nós somos como uma folha no vento. Nós caímos da nossa árvore e vamos rodando, rodando, rodando. A gente cai perto, a gente vai passar o tempo, a gente vai apodrecer, vai virar pó. Se vai para longe, vai acontecer a mesma coisa. Vai passar o tempo, vai apodrecer, vai virar pó. Mas se nós temos identidade, nós somos como uma semente boa. Se eu cair perto da árvore, eu vou crescer, eu vou germinar. E se Deus quiser, eu vou dar frutos. Mas se eu cair longe, o que vai acontecer comigo? A mesma coisa. Por quê? Porque eu tenho identidade. Vamos lá para João, então, que é João 4. Eu vou ler o 14, 15, para começar. E nós vamos descobrir por que eu chamei esse assunto, e como diz a Escola Bíblica, o texto-chave. Vamos ler o 14, 15. Esse aqui é muito conhecido, um texto muito conhecido. A maioria... Quem que já ouviu pregar sobre essa mulher? A mulher samaritana. Então, aqui. O 14 diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede.
Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, olha só isso aí. Senhor, dá-me desta água para que eu nunca mais tenha sede e nem precise vir aqui buscar água. Tem uma tradução que eu li quando eu fui estudar isso aqui, que diz que Jesus fala que ele é um poço artesiano inferior. Então, um poço é assim, uma cisterna você cava um buraco, e aí tem um lençolzinho de água, a cisterna você cava o poço e vem aquela água que está mais ou menos por cima. Aí junta com a água da chuva, pode descer com água de enxurrada, então a água não é 100% pura. Um poço artesiano comum vai cavar com a bomba, vai encontrar ou um lençol de água, ou então água que está perdida entre as rochas, ou água que desceu pela terra, e vai trazer uma água limpa. Geralmente, o poço artesiano, ele jorra água. A água, às vezes, não precisa nem ser bombeado, ela simplesmente botar o cano, a pressão dela já sobe. E é uma água pura. É uma água que, às vezes, não precisa nem ser filtrada, de tão limpa que é. Quanto mais fundo o poço, mais a água é limpa. Mas Jesus não falou que ele era um poço artesiano, ele falou que era um poço artesiano inferior. Significa, é mais profundo, é mais caro de fazer. O investimento financeiro, segundo eu estava lendo, é caríssimo. Porque o poço artesiano comum dura por 40 anos, 45 anos. Eu lembro que quando chegamos no Pará, quando eu tinha 4, então tem uns 40 anos atrás, meu avô cavou um poço, porque a água do rio era muito longe. Então, ele cavou um poço artesiano. Esse poço ainda está lá, funcionando a mil maravilhas. Tem muito mais de 40 anos. Porque eu fui para o Pará, eu devia ter 4 anos, eu tenho 47, então 43 anos. Hoje é a fazenda de um tio meu, mas está lá o poço. Só que Jesus não está falando do poço no meio, ele está falando do inferior, que é lá embaixo. O investimento é super caro e, geralmente, você não precisa fazer outro. É aonde as pedras são mais limpas, a água é mais limpa, o jato de água é mais forte. Não tem nenhum tipo de influência de contaminação, a água é super limpa. E promete que não vai secar. Então, ele se compara com esse poço. Nós sabemos que a água na Bíblia é vida. A água é purificação. A água também pode ser destruição, castigo. Mas aqui estamos falando sobre purificação, que Jesus fala, sobre coisas boas. Então, hoje vamos concentrar nisso aqui. A explicação sobre os poços. Bem, agora vamos ir para o contexto bíblico. O que estava acontecendo aqui? Eu queria chamar a atenção de vocês no começo aqui, que fala que Jesus, quando Jesus encontrou, estava no poço, ali estava a fonte de Jacó, cansado de viagem, ali no 6, tá, vou mais para frente. Nisto veio, ok, aqui é o 7 fala, nisto veio uma mulher, que não era lá essas Coca-Cola na época, não era muito considerada, né? E samaritana. Aí tem uma vírgula no meio. Uma mulher. Aí, peraí, que aqui fala, uma mulher samaritana tira água. Na outra tradução da mensagem tem assim, uma mulher, vírgula, uma mulher samaritana, para acabar com a coitada da mulher. Por quê? Aqui o contexto, Jesus estava, ele estava na Judeia, né? Deixa eu ver, ele estava na Judeia, embaixo. Ele tinha que ir para Galileia. Então, no meio, a Bíblia fala que ele tinha que passar por Samaria. Mas o mapa é mais ou menos assim. Ele estava embaixo, ele tinha que subir.
e tem os pontinhos. Então, a Samaria estava lá mais para o canto. Ele não precisava passar ali. Ele podia ter vindo direto pelo caminho. Só que ele passou lá. Porque a água, a fonte, o poço artesiano inferior, que era Jesus, precisava jorrar água para alguém que não tinha identidade. Aqui, essa mulher, mulher, nós já falamos que, sabemos que mulher, no contexto bíblico, nesse tempo, não tinha valor nenhum. Era mais, até um cavalo tinha mais valor que uma mulher. Né? Principalmente igual essa daqui, que Jesus ainda desmascara e fala que ela tinha 5 maridos e que o que ela tinha já não era praticamente, não era dela. Então, ela era muito acima do seu tempo, ou, para que não dizer, era uma piriguete, como diz no Brasil. Né? Então, o que acontece? Já não estava muito bem para ela. Agora, samaritana. Gente, para falar no povo samaritano, é uma questão... Vou ver se eu consigo explicar para quem não sabe. Samaritano é o seguinte, quando os reinos foram divididos, Samaria estava no reino do norte, que pertencia meio tribo de Manassés, eu creio, e a tribo de Efraim, que era a tribo de Manassés, a meio tribo de Manassés, foi dividida a porção de José. Então, foi dividido para os filhos dele. Então, ficou no canto, né? E o reino foi dividido depois de Salomão. Então, a Samaria ficava no norte. O que aconteceu? Quando a Assíria, se não me engano, invadiu, ele levou os principais, os príncipes, os ricos, os influentes, os estudiosos, levou cativo para a Babilônia, a Síria e Síria. Os importantes, os influenciadores, os que tinham identidade. Os que já não tinham muito conhecimento, que podiam ser dominados, ficaram. Então, depois, eles trouxeram pessoas da terra deles para viver na Samaria. Né? Então, aqueles ali casaram com as mulheres que ficaram lá, as mulheres que vieram casaram com os homens que ficaram e começaram a se misturar. Então, os samaritanos é considerado um povo misturado, bagunçado. Mestiço, porque Israel era separado. E teve uma época que foi proibido, eu acho que, eu não sei se é em Levíticos que fala sobre a proibição de misturas, porque aquele povo era separado, que era para manter ali. E, inclusive, principalmente em Israel, você tinha que casar com alguém que servia o mesmo Deus com você. E a gente devia fazer isso, né? A gente não faz porque depois a gente sabe o que dá. O pirão desandado, como diz na Bahia. Né, Thalita? Desanda o pirão. E aí o que acontece? Ali, bem, o reino foi dividido, então o povo era misturado, e como misturou, também misturou com os ídolos que vinham. Só que teve uma vez, Deus deu lá, naqueles dias que ele não estava muito bem, não estava a misericórdia, ele falou assim, aqui encheu, deixa eu dar um jeito em vocês, mandou um monte de leão, matou a metade, um monte de gente, e aí o rei falou, não, eu vou trazer o povo que nós levamos lá para a Babilônia, que lá tem sacerdote, vamos ensinar esse povo sobre o Deus deles, porque como eles vivem nessa terra, e Deus tem um domínio nessa terra aqui, então vamos ensinar. Só que, segundo Flávio Joséfos, o povo samaritano era um povo que agia de acordo com seus interesses. Por exemplo, se Jerusalém vivia na prosperidade, Deus estava abençoando eles eram irmãos dos judeus. Vocês conhecem alguém assim? Eu acho que não. E quando Israel estava no fundo do poço, eles não queriam saber de Israel, eles não eram amigos, eles não eram irmãos, não tinha nada a ver com Israel. Eles começaram a buscar os deuses das pessoas que estavam ali na terra. Então, o samaritano, para o judeu, não tinha muito valor. Eles tinham aquela rixa, era do mesmo povo. É praticamente o que acontece com alguns tipos de muçulmano e os cristãos, por causa do primogênito, que tem aquela disputa. Então, na época, era a respeito disso aí também. Você sabe também que o povo de Israel era muito perseguido. Não é isso? Ok. Para você entender que era mulher e era samaritana. Então, por ela ser samaritana, já diz que ela era misturada,
que ela agia, se ela vivia naquele povo, ela agia mais ou menos daquele jeito, de acordo com a conveniência. Ela não tinha identidade, ela não tinha opinião fixa, ela vivia mais ou menos como vivia o povo samaritano. Vamos seguir aqui. Então, Jesus passou, né, ali e teve uma conversa com ela. Então, a partir daquele momento, essa mulher que era misturada, que não tinha identidade, começou a ter um wake-up call. Começou a ver as coisas de outra maneira. Mas, como eu estou falando de identidade, o que é identidade? Nós sabemos qual ID, né? É um documento que mostra quem você é, aonde você nasceu, ou igual, por exemplo, aqui fala aonde você tirou, onde você mora, não dá muitos detalhes. Mas a nossa identidade do Brasil fala o estado que foi tirado, o estado que você nasceu, e tem o nome do seu pai e da sua mãe. Não é isso? É um pouco mais detalhado, né? Então, todas as identidades em documento mostram quem você é. Então, isso, quando a gente nasce, nós temos o registro geral, que prova que você é alguém, que você nasceu. Eu já assisti alguns filmes que tem pessoas, e também já conheci algumas pessoas que não têm documento até serem velhas. Na verdade, elas não são consideradas pessoas, você sabia disso? Porque elas não provam que elas existem, não tem registro daquela pessoa. E aí, ao crescer, agora eu acho que já tira a identidade, eu acho que no Brasil com 8 anos, aqui eu acho que tira até mais novo também, eu acho que eu tirei do Lucas com 12 anos, eu acho. E identidade é um papel que mostra quem você é. Eu lembro que, na cidade que eu cresci, quando eu era... por ser pequena, às vezes perguntava quem era eu. Quem é você? Então, para eu poder me identificar, eu dizia, eu sou neta do senhor Alcino, aquele, aí, quem é ele? É aquele que tem uma fazenda aqui, que tem isso, que faz aquilo, ele vive disso, que não sei o quê, que não sei o quê. Então, não era a respeito de mim, era a respeito do meu avô. E até o meu pai tinha que dar informação no meu avô. Na Bíblia, e em filmes também de gregos, filmes romanos, sempre fala assim, fulano, por exemplo, Bartimeu, é o cego, Bar significa filho de Timeu. Então, sempre refere quem é essa pessoa, é filho daquele. Mas hoje a identidade que eu estou apontando é desprendendo você. Eu quero hoje a sua reflexão é desprendendo você de seu marido, de seu filho, de seu pai, de sua mãe. Quem é você, individual, a pessoa individual? Quem é você? Qual o lugar que você ocupa no mundo? Qual o sentido da sua vida? Qual é o plano de vida para a sua pessoa? Você tem um hobby? O que você gosta de fazer? Você gosta de cozinhar? Quem é você? Essa mulher, ela estava confusa até onde ela podia orar. Porque uns diziam uma coisa, ela pediu explicação para Jesus, se você ver o texto. Aonde que a gente vai... uns dizem que a gente tem que orar aqui, outros tem que ali. E Jesus falou assim, não importa aonde você ora. Quer dizer, Jesus falou, quando você tem identidade, não importa para onde você vai. Nós sempre nós sabemos que, às vezes, por exemplo, quem gosta de dançar, quem gosta de beber, e se converte, vem para a igreja, é muito perigoso você ficar indo naquele meio. Às vezes é bom dar uma pausa. Por quê? Porque você ainda está fraco, você ainda não tem identidade de cristão. Você ainda não está maduro o suficiente para ir para um lugar, né, e conseguir ficar ali. Eu lembro que o pastor Wellington sempre comenta isso quando ele está dando aula a respeito, que tinha um grupo em Brighton que foi pregar na boate. E ficou todo mundo, nunca mais voltou para a igreja. Não foi isso, pastor? Foi, não, nós vamos para o pagode, ou rock. Pois é. E ficou lá. Nunca mais voltou. Por quê? Porque eles não tinham identidade cristã ainda. Eles ainda não estavam.
aquilo ali. Quando você vai, às vezes você não é que você parou e você não gosta, mas não, porque eu dançava para lá, vocês já perceberam aqui. Eu continuo dançando. Danço mesmo na presença do meu Deus. Você precisa ver na minha casa. E no dia que Deus dá aquelas levantadas 3 horas da manhã, eu danço também. Porque é uma forma... Porque aquilo está no meu DNA. Deus me criou desse jeito. Então, aquilo ali não muda. Mas, por exemplo, o mundo, você tem resistência, porque você tem identidade. Então, aquilo ali, por mais que você ainda goste de algumas coisas, de algumas músicas, mas você tem identidade, você mudou o sentido daquilo ali. Aquilo ali já não te afeta mais, já não vai te fazer cair. Quando você tem identidade, você é firme. Você lembra das perguntas que eu fiz? Se eu perguntar para você, quais são as respostas que você vai me dar? Elas vão estar baseadas em você ou em outras pessoas? Bem, uma vez eu abri aqui com a palavra falando a respeito de um peixe. Não sei se vocês vão lembrar disso. Remora. Remora. Alguém sabe o que é remora? Pois é. Alguém sabe o que é tubarão? Você está vendo aí? Por quê? Porque o tubarão tem identidade. Todo mundo conhece ele. Agora, se eu falar remora, ninguém vai saber o que é remora. Agora, só eu explicar. Remora é o peixe que cola no tubarão. Vive da sobra do tubarão. Come o resto do tubarão. Vai onde o tubarão quer ir. Aí vocês vão saber. Mas vocês vão saber a respeito de quem? Por causa do tubarão. Essa mulher, ela era uma remora. Ela ficava à sombra. Por quê? Ela foi pegar água no meio do dia. Supostamente, as mulheres iam pegar água cedo, quando o sol estava frio, porque lá é muito quente, para poder fazer seus afazeres domésticos, para cozinhar. Elas pegavam água cedo. Essa foi perto do meio-dia. Segundo os historiadores, e a maioria dos pregadores, fala que ela estava se escondendo de alguma coisa. E da forma que ela disse para Jesus aqui foi, para que eu não volte mais nesse poço. Eu não quero mais voltar, me dê essa água, que eu nunca mais preciso passar essa vergonha. Eu não quero mais vir aqui. Por quê? Porque ela não tinha identidade. Gente, quantas vezes já aconteceu com você, num lugar que você não quer ir, que você sabe que tem pessoas lá que não gostam de você, mas você precisa ir. Aí você dá todas as desculpas, até que o seu gato está doente e você nem suporta gato. Você nem gato não tem, para não ir lá. Você arruma todas as desculpas, você fala que vai... Não, você mata uma sogra... para você não ter que ir nesse lugar. Mas, a partir do momento que você tem identidade, você vai falar assim, eu não estou nem aí. O que acontece? Você vai lá. Você respira fundo e fala que o sangue de Jesus me cubra. Põe a sua redoma, entra lá, e você lida com todo mundo na maior política. Sai de lá, faz o que tem que fazer. Se você tiver que ficar 1 hora, às vezes é um aniversário, você precisa marcar a presença, você vai. Você precisa lidar com aquilo. Por quê? Porque você já criou a identidade. A psicologia fala sobre a projeção. A projeção é eu vejo na pessoa tudo aquilo que eu tenho em mim. Então, o que acontece? Se eu vejo aquela pessoa à primeira vista, eu não conheço ela, eu vou projetar tudo o que eu tenho, minha ansiedade, minha tristeza, meu medo, minha decepção, tudo sobre aquela pessoa. Se a pessoa fizer assim, eu já acho que ela está me olhando de mau jeito. Às vezes ela não está. Mas, se eu tenho identidade, às vezes ela está. Mas sabe o que acontece? Por quê? Porque não é a respeito de mim, isso é problema dela. Isso é ela que é assim. Você está gorda. Ou, ok. De que ponto de vista? Depende, tem muita gente muito mais gorda que eu. Entendeu? Não é? Entendeu? Não é? Você... Não gostei da cor do seu cabelo. Esses dias, teve uma pessoa que me ligou. Ligou da minha casa.
ligou na minha casa, falou, bom dia, minha querida, tudo bom, tudo bom. Não tinha falado comigo, já tinha umas 2 semanas, e ligou para mim para falar que não gostou do corte do cabelo da pastora. Aí eu falei assim, eu não devia ter ficado surpresa, mas essas coisas ainda me surpreendem às vezes. Só que na hora eu lembrei o seguinte, quando a gente tem identidade, a gente não deixa a melhor, porque se você falar bem que você gostou, a pessoa vai ficar com raiva de você, porque vai achar que você não é mais amiga, porque você está defendendo alguém, ou porque está falando de alguém, ou está cortando ela, ou está sendo grossa. Se você falar que também não gostou, é verdade, eu também não gostei, para poder concordar com a pessoa, primeiro, você está dando corda e dando mais espaço para ter mais conversa. Então, o que acontece? Ou você muda de assunto, que é o mais indicado, você precisa mudar de assunto, na hora. Ou então você cria inimizade, aquela pessoa corta de vez. Também não é bem indicado também. Gente, a identidade, quando a gente tem identidade, eu vou te contar, viu? A gente fica meio assim, como... a gente fica meio assim, às vezes até insuportável, porque a gente se importa com pouca coisa. E pouca coisa atinge a gente. A gente chega num estágio que a gente cria uma redoma. E a projeção que a gente tinha antigamente, ou que as pessoas fazem na gente, a gente não faz mais. E quando a gente começa a fazer, a gente lembra, não, isso não sou eu. Eu não sou mais assim. Aqui fala, eu falei sobre Joseph Campbell, já seguindo para o final. Joseph Campbell, ele ajudou e inspirou vários cinematográficos e diretores aqui dos Estados Unidos e no mundo a fazer filmes, tipo George Lucas. Ele fala sobre a teoria dele sobre a saga de um herói. Um livro dele, Hero with Thousand Faces, eu tenho ele em casa. Ele fala sobre todo herói, somos nós, tá? Todo herói precisa de algo para ter identidade, para se tornar um herói. O que é? Confronto. Ele precisa ser confrontado. Ele precisa ser confrontado, às vezes, fortemente, com uma doença, com uma perda, com a dificuldade, com uma grande mudança, com a mudança de país, ou então vai ser suave, vai ser com um pensamento. Ele vai pensar, o que eu fiz até hoje na minha vida? Eu quero continuar dessa forma? Eu tenho identidade? Ou então, um sonho, alguma coisa vai fazer ele mudar. Ele precisa de um confronto. O confronto é a base para criar uma identidade, uma ideia do que você viveu até aquele dia e como você vai viver o resto da sua vida. A partir desse confronto, a sua vida vai ter sentido. Então, você vai encontrar o sentido da sua vida. Porque o confronto vai ter o wake-up call. Ele vai chamar a sua atenção para você continuar do jeito que você está ou não continuar, que é o mais indicado, do jeito que você está. Você precisa mudar. Então, você precisa de um confronto, mesmo que seja uma sacudidona ou que seja um tapinha no ombro. Será que é desse jeito mesmo? Então, essa mulher aqui, ela teve esse confronto. Não tem como encontrar Jesus de Nazaré e continuar sem identidade. É verdade. Não tem aquele que fala que é crente, que fala que é adorador de Jesus, que é seguidor de Jesus, que é servo e não tem identidade, é porque ele não encontrou ele ainda. Era como eu antes, ia na igreja, mas chegava lá e encontrava todo mundo menos Jesus. Você sabe que tem pessoas que têm 20 anos que vai na igreja, mas nunca encontrou Jesus? Ele ainda não tem identidade. E, não é? Morre sem conhecer. Está perdendo tempo, podia estar nas baladas. Está fazendo sacrifício de tolo, está enchendo linguiça. Porque ele está indo na igreja e não está encontrando aquele que vai mudar a vida dele.
Então, ela não. Aí, lá na frente, no versículo 39, e já no 42, no 39 fala que ela foi lá, chamou os homens e começou a falar de Jesus. E no 42, os homens vieram e ele já estava acreditando por causa da mulher. Porque quando você tem identidade, por mais que as pessoas não mudem, mas você planta uma sementinha na vida delas. A sua vida vai mostrar. Por quê? A sua vida vai mostrar aquilo. Não. Quem está na sua vida? Quem deu identidade a você? Uma coisa mais simples. Ok, a gente precisa de um confronto. A gente precisa. Aí nós vamos encontrar o sentido da vida e a gente precisa persistir. Simplificando, a forma mais fácil da gente ter identidade é simplesmente ter um encontro com Jesus. É mais fácil, a gente sofre menos. Porque até então, eu passei quase 3 anos que eu voltei e continuei firme, mas depois de que um ano e meio vindo na igreja, foi que eu tive um encontro verdadeiro com ele. Foi que eu passei a ter identidade. E a minha vida mudou assim. Eu já tinha eu tive um confronto, uma perda, mas eu não tinha ainda me despertado ainda. Então, por causa de um toque suave, através de um sonho, tudo mudou. E a gente tem que continuar. Porque identidade não é só um dia, é uma vida. É um propósito para o resto da vida. É uma marca da pessoa. As pessoas vão te conhecer como aquela pessoa que orava por você, aquela pessoa que falava de Deus, aquela pessoa que influenciava, aquela pessoa só que ouvia. Aquela pessoa que não fala, não gosta de falar da vida de ninguém, já é alguma, já não fala, já é uma grande soma. E para fechar aqui, eu queria voltar ao assunto do peixe. Bem, essa mulher era uma remora. Ela era uma mulher, ela era samaritana, e ela tinha já passado por 5 maridos. E ela não sabia nem onde adorar. Ela se escondia das outras mulheres. Só que depois que ela virou tubarão, ela foi lá e chamou os homens, já falou de Cristo. Ela já não estava mais com vergonha. Ela já mostrou o rosto. Ela já não estava nem aí. Será que a vida dela mudou? O passado dela foi apagado? Ela não mudou. Às vezes ela não podia nem separar daquele cara. Às vezes ela dependia dele para comer ou sei lá o quê. A vida dela ainda continuava, as pessoas iam falar. Só que ela não estava nem aí mais, porque ela não era mais aquela pessoa. Para ela, ela criou identidade em Cristo. E a partir do momento que você tem identidade em Cristo, pouca coisa importa. A gente tem as prioridades, os focos, que são mais importantes do que comentários. Às vezes até um comentário bom, fala alguma coisa de você, você fala assim, eu não vou nem ouvir isso. Por quê? Porque às vezes você nem acredita, depende do que está vindo, você nem acredita que é verdadeiro. Aí você fala assim, eu não vou nem me iludir com isso. E outra coisa, às vezes é bom a gente não se iludir, sabe por quê? Porque quando a gente começa a ser muito elogiado, a gente estaciona. Quando começa a falar, nossa, você é muito isso. Quando começa a ver que eu tô pegando peso, e alguém comenta alguma coisa, logo começa a dar um jeito de me livrar deles. Pelo menos um pouquinho. Mas, quando começa a falar, é muito difícil, né? Mas, quando começa a falar, não, você está muito bem, você está bonitona. E aí, entra no ice cream. Porque você acha que a roupa ainda está dando, vai esticando mais um pouquinho. Aí começa... Aí, quando alguém fala, você, nossa, engordou, hein? Nossa, a última vez que eu te vi, você estava bem mais magra.
Quando é assim delicado, porque tem uns que falam, uau, você engordou pra caramba. Tem alguém que fala assim. Sempre tem um assim, que fala assim, não, eu sou sincera. Não, você é rude. Né? Fala, nossa, antigamente esses 11 que você tinha assim, era mais raso, agora está bem fundo, né? Tipo assim, as marcas de expressões e tudo mais. Ou então eu puxo um cabelo branco e arranco. Posso arrancar? Tem gente que faz assim, gente, é terrível. Entendeu? Vou arrancar. Não, e outra coisa, mulher tem um problema. Começa a perder cabelo aonde não deve e nascer também onde não deve. Onde devia perder, não perde. Tá? Então, é complicado. E aí tem aqueles indelicados que falam, nossa, tem um cabelo branco aqui no seu pescoço. Posso arrancar? Posso arrancar? Gente, você quer abrir um buraco igual um avestruz. E aí, é desse jeito. Por quê? Te incomoda? Não, pode arrancar. Não, estou nem aí. Mas o confronto, ele muda, gente. Olha, eu fui no começo disso aqui tudo, eu fui numa terapeuta. E aquela mulher tirou de Hitler e botou em mim. Ela falou para mim que eu era codependente, que eu fui codependente por 14 anos e eu não tinha mais cura. Você sabe o que é codependência? Codependência é aquela pessoa que depende de outra, mas ela depende de outra pessoa que precisa dela. Ela se faz de forte para fazer tudo para a pessoa fraca, para agradar a pessoa fraca, para manter essa pessoa na vida, porque ela precisa de alguém para dar identidade a ela. Ela precisa daquela pessoa para dar identidade a ela. E essa mulher falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido, que eu era codependente. Foi muito duro. Quando eu fui pesquisar o que era, foi mais duro ainda. Quando ela fez meu teste de personalidade, foi pior ainda. Então, tudo que aquela mulher falava para mim me fazia um buraco. Ela falou para mim que eu não tinha cura, que com muito tempo de terapia, eu ia viver bem. Só que essa mulher teve um problema com o marido dela, ela precisou ir para o Brasil. Essa mulher é uma pastora muito conhecida. Ela precisou ir para o Brasil, e ela me passou para uma outra terapeuta. O primeiro dia que eu fui na terapeuta, eu falei, olha, pastora fulana falou isso, isso, isso de mim, que eu não tenho cura. E isso, blá, 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 blá. Eu estava desesperada, eu botei a culpa do mundo, até o preço do combustível eu botava em mim. De tanto que eu me sentia culpada, porque o tanto que aquela mulher falou de mim, e, tipo assim, foi um confronto muito grande. Eu comecei a ver que fazia sentido. Quando eu fui na outra mulher, ela falou assim, ok, pode ser o que ela falou, mas eu trabalho com Deus que cura. Nada do que ela falou de você vai fazer com que você continue assim. Todos os diagnósticos, todos os papéis, tudo que estiver contra você, vai ficar debaixo da cruz daquele que te chamou. O sangue de Jesus está sobre você. Você crê? Eu falei, creio. Ela falou, pois é. Pois eu sirvo um Deus que cura. Eu não creio em diagnósticos. Foi assim que ela me disse. Eu recebi a palavra daquela mulher. E eu fiz 2 anos de terapia com ela. E é uma pessoa que, depois ela me dispensou, porque a gente se tornou amiga. Eu não podia mais fazer terapia com ela. E ela falou que eu estava indo lá só bater papo. Então, ela me despachou. Eu converso com ela, toda vez que ela vai dirigir para um lugar longe, ela me liga para fazer companhia para ela. Aquelas amigas de telefone que a gente não tem umas amigas que ligam só quando está dirigindo, mas é bom, sabe? A gente vai conversando, a gente também faz isso, né? Aproveita e fazer os telefonema. E um dia, aqui nessa igreja, essa mulher veio aqui uma vez. E eu fiquei com medo de vir aqui. Eu falei, eu vou no final. Eu vou lá no final porque eu não quero que ela me veja. Eu vou chegar no final. E era um Desperta Débora. E eu tinha medo dela. Eu tinha pavor, eu fiquei com trauma daquela mulher. Por anos, um dia eu vim aqui e Deus falou assim,
Ué, por que você está com medo? Você tem que enfrentar uma vez ou outra, você vai encontrar. E eu cheguei no final, mas parece que o culto, as mulheres emendaram o trem, não acabava nunca. E aí não acabava nunca. Quando eu cheguei aqui, ainda estava no final da pregação. E eu doida para já estar comendo, já para ir embora. E eu tinha doado uma pintura minha. E alguém ganhou, Deus fez aquele trabalho maravilhoso, como Ele sempre faz. E quando me chamaram para, falar, tá, que eu dou a pintura e blá, 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 e alguém, até a irmã Cecília falou sobre o meu trabalho e tudo, ela olhava para mim, ela não acreditava. Ela me parou depois no final e eu correndo dela. Falei, eu vou vazar quando sortear essa pintura. Ela, vou esperar o povo nem se despedir, vou embora, não vou ficar aqui, não. E ela me chamou. E ela falou assim, só Jesus para fazer na sua vida. Porque, para mim, você não tinha cura, mas Deus provou o contrário. E glória a Deus. Eu já encontrei essa moça em vários lugares. E ela tem muito orgulho de mim. Então, na verdade, ela não foi uma maldição na minha vida. Ela foi uma bênção. Porque se não fosse ela, eu jamais teria mudado. Porque eu não conseguia ver meus defeitos. Eu não conseguia ver que eu não tinha identidade. Eu era uma remora, eu vivia à sombra do tubarão e comendo os restos dele. Sendo que eu fui criada para ser um tubarão. Então, você não vai ser tubarão com cabeça de remora. Você precisa enfiar na sua cabeça, eu preciso enfiar na minha cabeça, que Deus me criou para ser o tubarão, para não ter medo, para não ter espírito de covardia. Para ir, e se tiver medo, ir também. E que os defeitos, as coisas que nos confrontam, simplesmente é para abrir os nossos olhos e para a gente mudar. Vamos orar? Senhor, meu Deus, nosso Pai, te agradeço, Senhor, pela oportunidade de te servir, te adorar, bendizer o teu nome. Te agradeço, Senhor, por essa casa, pelos nossos líderes, pelos nossos pastores. Te agradeço, Senhor, pelos 19 anos de aniversário de casamento dos nossos pastores. Senhor, que eles continuem cada vez mais próximos, que esse amor se renove, que esse amor, Senhor, esteja forte, firme, para enfrentar todas as tempestades. Que realmente esse amor tenha identidade. Pai, em nome de Jesus, dê à nossa igreja identidade, dê a cada um de nós identidade, aqueles que já têm, Senhor, que sejam mais claros, mais visíveis, meu Pai. Em nome de Jesus, lembra a gente quem nós somos, Senhor, do nosso chamado, da tua direção para a nossa vida. Eu te agradeço, Senhor, te peço misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor, seja com as pessoas que estão no leito essa hora, que estão com vírus, que, Senhor, que tem câncer, as crianças, Senhor, que